Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Line Base Maintenance do ATR 42, 72, 500 e 600. Hoje vamos falar sobre o sistema de ar-condicionado. A aeronave é equipada com duas PECs de ar-condicionado, dois sistemas distintos, cada um operado pelo motor específico do lado, aonde está instalado, e também tem a possibilidade de ser alimentado por um motor apenas através da válvula de cruzamento, cross-feed. Os controles de ar-condicionado são encontrados no overhead. Na série 500, nós temos o controle do overhead normal, igual ao do 600, porém não temos a tela do EWD e dos MFDs para monitoramento do status e da situação, condição do sistema de ar-condicionado. Apenas o CAP é utilizado como janela de acesso. O sistema permite pressurização e também controle de temperatura das cabines de comando e também cabine de passageiros. O overhead panel oferece o controle da temperatura manualmente, monitoramento da temperatura dos dutos através desse toggle switch, que nós podemos alternar entre cabine de passageiros e cabine de comando. Temos um módulo de pressurização que funciona em modo automático ou manual, e temos um painel de controles de pressurização que normalmente funciona comandado por esse computador, mas é possível fazer o override através desse push button do mode selection, e a gente pode controlar o sistema de ar-condicionado de forma manual, e a pressurização pode ser feita manualmente para testes no solo. A sangria de ar ocorre nos portes de LP e HP dos motores, e o sistema de ar-condicionado permite que a gente tenha o ar-condicionado propriamente dito, ventilação e ainda pressurização da cabine da aeronave, desde o cockpit até o porão traseiro. Nós temos aí 4 subsistemas, 4 partes, tá, que definem o nosso sistema de ar-condicionado. A parte de compressão, a parte de resfriamento, a parte de controle de temperatura e também a parte de distribuição. Vamos começar pelo sistema de compressão. Na parte de compressão, nós temos basicamente uma Air Cycle Machine, que vai fazer a compressão e a distribuição em alta velocidade desse ar que está sendo sangrado dos motores, e os trocadores de calor, que vão fazer a redução da temperatura, pressão e desumidificação da água, do ar que está sendo sangrado dos motores, e a água vai ser expelida para fora do sistema. Nós já vamos ver como. O sistema possui monitoramento de temperatura, vazamento e superaquecimento. As válvulas de PEC, do PEC de ar-condicionado, são do tipo PRSOV e são monitoradas, controladas e gerenciadas pelo Multifunction Computer, MFC 1 e 2. Os dutos são monitorados quanto à temperatura e pressão. E toda a sangria de ar recebe um tratamento igual dos dois lados. Vai ter trocador de calor dos dois lados, vai ter ACM, Air Cycle Machine, com a turbina e o compressor dentro dela nos dois lados, e vamos ter 2 recirculation fans dentro da aeronave para fazer a mistura do ar das PECs com o ar que já recirculou dentro da cabine do ATR. A PEC Valve é uma válvula reguladora de pressão e temperatura. Ela faz o trabalho de pegar o ar que está sendo sangrado dos motores e direcioná-lo de forma uniforme e com pressão suficiente para a operação da Air Cycle Machine. A Air Cycle Machine vai fazer então a troca de calor através dos
Dual Heat Exchangers, os trocadores de calor, que vão fazer o rebaixamento da temperatura e a redução da pressão desse ar para que ele possa ser lançado para dentro da cabine de passageiros. Temos uma válvula de controle de temperatura que serve como válvula de serviço. Essa válvula permite que o ar da PEC seja desviado para uma outra válvula que vai fazer a regulagem do ar que vai ser misturado ao ar frio que está entrando para dentro do avião. É ela que vai dar uma esquentada no ambiente. Mas sem o sinal pneumático da válvula de serviço, não vai ter a interferência aqui da Temperature Control Valve. Então o sistema tem válvula trabalhando junto com válvula para poder fazer a adequação e a climatização do ar de sangria dos motores. A parte de refrigeração tem a Ramer, que é do tipo fixa, não é variável. Temos uma check valve aqui na entrada da Ramer. No solo, essa check valve vai estar fechada. Se por um acaso essa check valve não estiver fechada, restringe a altitude e velocidade no ATR. Aqui nós temos o Ground Cooling Turbofan, que é um equipamento pneumático, uma turbina, que força o ar a passar pelos trocadores de calor, fazendo assim com que o ar seja resfriado de maneira uniforme e mais precisa, mais eficiente. Temos um spray nozzle que vai coletar a água do sistema e jogá-lo de volta nos trocadores de calor para auxiliar na refrigeração desse ar. Por que é instalado esse spray nozzle? Pessoal, todo sistema de compressão e refrigeração gera vapor. E como nós não temos um condensador gigantesco para poder fazer a separação da água e, consequentemente, a coleta da água por um outro componente, é tudo muito compacto nas aeronaves de transporte aéreo, tanto regional quanto regular, é necessário que essa água seja removida do sistema para evitar que o vapor dela entre para dentro da ACM, do compressor da ACM, e acabe se tornando um fator de aquecimento ainda maior no ar que já está entrando para dentro da cabine, não tão frio assim. Então, para evitar isso, a água é eliminada e o vapor dela é expelido por esse spray nozzle. Quando em contato com o ar ambiente aqui fora, saindo no spray nozzle, esse ar, esse vapor, aumenta a velocidade e diminui a pressão. Isso faz com que esse vapor se resfrie. Por isso nós temos água saindo na parte de baixo da aeronave. Então, quando vocês tiverem problemas de ineficiência em qualquer um dos dois sistemas de ar-condicionado, esquerdo ou direito, dá uma olhada embaixo da barriga do avião se está tendo gotejamento, se está tendo água caindo pela grelha do trocador de calor, de saída do trocador de calor. Se não tiver, o spray nozzle está entupido. Tem que desentupir ele e fazer com que esse ar seja retirado, esse ar com o vapor junto, seja removido do sistema para evitar essa ineficiência do ar-condicionado. A nossa Air Cycle Machine é muito pequena, é muito parecida com a do Brasília. A do Brasília era bem compacta e a do ATR é praticamente a mesma. Então, há muita dificuldade em países tropicais como o nosso para fazer com que o ar-condicionado tenha maior eficiência. E um dos fatores primordiais na falha do sistema é justamente o entupimento desse spray nozzle, ok? É um bico injetor que fica jogando a água do sistema de volta no trocador de calor. Os dois trocadores de calor são instalados na baía do trem de pouso, recebem o ar da ACM. Num primeiro momento, o ar vem quente e com baixa velocidade, e num segundo momento ele vem mais frio, menos quente e com uma velocidade ainda menor. Com isso, a expansão do ar dentro desses trocadores de calor
e a temperatura é trocada com o ar que está sendo forçado pelo próprio sistema, via Ground Cooling Turbofan no solo e em voo pelo ar de impacto. Ok? Esses trocadores de calor têm sensores de pressão e sensores de temperatura também, para poder monitorar o desenvolvimento do fluxo de ar dentro deles. E essa temperatura é enviada diretamente ao Multifunction Computer para fazer a adequação e monitoramento do sistema de ar-condicionado, ok? Aí está a nossa Air Cycle Machine, a unidade que faz a compressão e a expansão do ar para que ele possa ser direcionado para dentro da aeronave. O ar é recebido pela turbina. A turbina passa esse ar para o primeiro trocador de calor. O ar retorna, passa pelo segundo trocador de calor, passa pelo compressor, vai para o segundo trocador de calor e daí retorna para dentro do compressor, entra na turbina, vai para o primeiro trocador de calor, sai do primeiro trocador de calor, vai para o segundo trocador de calor, do segundo trocador de calor o ar vem para o compressor, do compressor vai para dentro da aeronave. E aí as válvulas, a de serviço e a Temperature Control Valve, a TCV, fazem todo o monitoramento, o trabalho, o gerenciamento desse ar com relação à temperatura. Nós temos um switch de superaquecimento em cada uma das PECs para que possa ser feita a verificação da quantidade de temperatura que está sendo despejada para dentro do sistema de ar-condicionado e para funcionamento perfeito dos componentes do sistema. Aproximadamente 182 graus, que configura overheat, e vai dar lá no overhead o sinal de overheat no painel de controle do ar-condicionado e master caution para que possa ser feita a verificação. No caso do 500, no cap vai acender a luz da janela Air, e no 600 vai aparecer no EWD a mensagem de overheat, pack overheat. Tá? Além disso, no painel overhead também no 600 vai ser trigada a indicação do lado que está sendo afetado pelo superaquecimento. O condensador é responsável por fazer a expansão do ar que está sendo manejado pela ACM. Esse ar vai ter a possibilidade de expandir dentro desse condensador, e parte do ar passa pelo separador de água. O separador de água vai fazer a extração da água do sistema e por uma mangueira vai jogar de volta no trocador de calor pelo lado de fora, auxiliando no resfriamento do ar que está passando pelo trocador de calor por dentro e por fora, forçado pelo ar de impacto ou pelo Ground Cooling Turbofan. Aí está o Water Spray Nozzle. Ele tem ligação do separador de água com o Dual Heat Exchanger e faz esse apoio total aí para reduzir a temperatura do ar e aumentar a eficiência do ar-condicionado no solo. Temos uma Temperature Inlet, Turbine Temperature Inlet Control Valve, a TIC Valve. Para que serve essa válvula? Ela tem dentro dela um sistema de modulação automático por diafragma e ação de mola, que permite que seja direcionado mais ou menos ar para a turbina
para fazer o sistema de de-ice, que essa turbina não tem rolamento, é um compressor e uma turbina no mesmo eixo, e o rolamento é do tipo pneumático. Então, para evitar superaquecimento durante a rotação do eixo, essa válvula trabalha o tempo todo para manter uma temperatura e uma pressão que permitam que o eixo do compressor e da turbina fiquem flutuando nos seus mancais e não tenha a possibilidade de travamento. Quando tem falha nessa válvula, normalmente trava a ACM, porque não tem controle sobre a temperatura do selo labirintos que tem nos dois pontos do eixo, aonde é feita a movimentação do colchão de ar que permite a rotação livre do eixo da turbina e do compressor. É uma Line Replaceable Unit, porém a TIC é trocada normalmente junto com a ACM. Tirou a ACM, tem que trocar a TIC valve junto. Na lateral, na carenagem do trem de pouso principal, um pouco à frente do trem de pouso esquerdo e do direito, temos um switch adicional de de-ice. Mas que de-icing é esse? É o sistema de de-icing do sistema de ar-condicionado, da ACM. É o switch que fica medindo a temperatura e a temperatura não, desculpem, a pressão do sistema de ar-condicionado para ter o controle sobre a válvula de de-icing adicional que tem aqui na saída do compressor, pessoal. Porque vocês sabem que toda vez que a gente diminui muito a pressão de um fluido, ele se congela. A tendência é congelar, é formar água, é haver a precipitação e condensação do vapor por conta da umidade que tem intrínseca a ele. Todo vapor sempre vai carregar um pouco de umidade junto, isso é normal, e o ar não é diferente. Então, para evitar congelamento do compressor e, consequentemente, travamento do conjunto de ACM, esse pressure switch opera junto com a válvula de temperatura, de controle de temperatura da turbina. O Ground Cooling Turbofan é uma unidade pneumática, tá? É uma turbina eólica acionada pelo ar de sangria da própria PEC, que faz com que essa turbina gire e force o ar externo a passar pelos trocadores de calor. A função desse Ground Cooling Turbofan é, abaixo de 150 nós, por ineficiência das ram air inlets na lateral das carenagens do trem de pouso, force o ar a passar pelos trocadores de calor. Com o trem baixo e travado, nós vamos ter o acionamento da Turbofan Shutoff Valve, Ground Cooling Turbofan Shutoff Valve. Ela vai abrir e vai permitir que o ar da PEC do motor do lado específico, lado esquerdo, PEC 1, lado direito, PEC 2, acione o ar que está sendo sangrado para a PEC, acione essa turbina e ela então força o ar a passar pelos trocadores de calor, aumentando a eficiência. Acima de 150 nós, com trem recolhido, não tem mais necessidade do Ground Cooling Turbofan operar. Ele já vai, o ar já vai fazer o seu trabalho, o ar de impacto vai passar pelos trocadores de calor, fazendo assim uma maior eficiência do resfriamento do ar que está sendo enviado para o sistema de ar-condicionado. Temos um pressure switch, que na linha do Ground Cooling Turbofan vai fazer
o monitoramento da pressão que está sendo sangrada da PEC, e isso vai manter o ground cooling turbofan funcionando durante todo o tempo que for necessário. Em hotel mode, por exemplo, até 2 horas de operação com temperatura de até 32 graus. E em voo, ele vai operar apenas quando o trem de pouso estiver baixado e travado e a velocidade for de aproximação, 150 nós, ok? A pressão que opera o pressure switch é mais ou menos 8 psi, que como tem redução na tubulação até o ground cooling turbofan, aqui, ó, como nós temos um duto reduzido, a pressão aqui é menor. Então, com 8 psi, ele vai permitir a abertura da válvula do ground cooling turbofan. Isso só vai ocorrer se o trem estiver baixo, travado, em menos de 150 nós. Caso contrário, se houver uma velocidade acima disso e o trem estiver recolhido, a aeronave não vai ter operação do ground cooling turbofan. Controle de temperatura é feito através das PECs e também das válvulas auxiliares. A válvula de serviço, a Temperature Control Valve, que faz a mixagem do ar da PEC com o ar que está sendo já enviado para dentro do sistema de ar-condicionado lá dentro da aeronave, nos dutos do ar-condicionado, que está indo para os recirculation fans, e aí controla a temperatura dessa forma, aumentando ou reduzindo a quantidade de ar quente que vai ser direcionado para dentro da aeronave. Ok, pessoal? Porque o ar que sai aqui no compressor é muito frio. Então esse ar vai fazer todo o trabalho de deslocamento para dentro da aeronave, mas a temperatura dele vai ser dosada por essas duas válvulas. A Service Pressure Regulator in Shutoff Valve e a Hot Bypass Valve. Tá? A Temperature Control Valve, que é a nossa válvula de controle de temperatura, vai pegar o ar da PEC, um ar mais quente, e jogar aqui para misturar com esse ar e assim manter a temperatura dentro de um nível aceitável, monitorado pelos MFCs. O controle de temperatura pode ser feito na cabine de 2 modos: modo manual e modo automático. Se a gente selecionar o modo automático aqui, tá? As duas PECs vão dar a mesma temperatura. Se nós selecionarmos o modo manual, desligando o push button de temperatura, tá? Que normalmente ele está em alto, para dentro e apagado. Se nós desligarmos isso aqui, aí nós passamos a operar sobre esse knob. Esse knob vai mexer diretamente vai atuar diretamente sobre a válvula TCV e consequentemente a Service Control Valve. Ele vai operar as duas para abrir ou fechar, botando mais ou menos ar quente para poder dar uma esquentada no ambiente, ok? Ainda no painel overhead, temos o controle da temperatura dos dutos, da cabine de passageiros e também da cabine de comando. A gente seleciona aqui o duto e aqui a gente vê a indicação. Aí aqui é o compartimento e aqui é a indicação. Ó, compartment, flight compartment, cabin. Então a gente faz a verificação dos dois dutos, das duas temperaturas. Aqui nesse push button, para dentro, ele fica em on. Qual é o nome desse push button? High. É o high flow. O que a gente faz quando aperta esse push button? Permite que uma quantidade maior de ar seja sangrada das PECs para aumentar o fluxo de ar no sistema de ar-condicionado
e também aumentar a eficiência em caso de temperatura até 32 graus, ok? A Temperature Control Valve é uma PRSOV também, modulada automaticamente por torque motor e trabalha com pressão dos dois lados dela para poder fazer a variação de temperatura na cabine, tá? Tanto de PAX quanto cabine de voo, através do monitoramento gerenciado pelo MFC. O MFC que vai fazer a modulação dessa válvula para uma temperatura ideal para a operação, ok? A temperatura de operação dela é ajustada em 88 graus Celsius. Isso na versão 600. Na versão 500, a gente tem que dar uma olhada no manual para poder saber qual é a pressão e a temperatura do sistema dessa versão da aeronave, ok? A Hot Bypass Valve permite que o ar das PECs seja sangrado e jogado diretamente nos dutos para aumentar ainda mais a temperatura, porque o ar que está entrando ali para dentro do Recirculation Fan é muito frio, é bem mais frio do que a gente imagina. E para manter os 21 graus de conforto e umidade ideal para os passageiros, a Hot Bypass Valve trabalha junto com a Temperature Control Valve e com a válvula de serviço para poder fazer essa modulação e também dar uma esquentada no ambiente. Nós temos aí os sensores de temperatura na cabine que fazem a coleta da temperatura do ar que está sendo liberado pelas PECs de ar-condicionado. O ar já resfriado. Na cabine de comando tem um e na cabine de passageiros tem outro. Esses sensores fazem a leitura da temperatura do ar da cabine e enviam diretamente para o MFC. Temos sensores de temperatura nos dutos que permitem que a gente faça o monitoramento da temperatura dos dutos de cabin e flight compartment. Aí estão eles. Temos sensores de temperatura da estrutura da aeronave, o Skin Sensor. O Skin Sensor serve para fazer mais uma lógica de trabalho em cima da temperatura do ar que está sendo enviado para dentro da cabine de voo do ATR, tanto cabine de comando quanto cabine de passageiros. Nós temos um fan de controle de temperatura da cabine, que toda vez que a gente liga a PEC, esse fan começa a funcionar para nos mostrar o que está acontecendo com a temperatura do ar que está sendo recebido na cabine através dos recirculation fans, que situação que está esse ar, se a temperatura dele condiz com o que está previsto para a temperatura ideal de operação. Isso vai ser determinado pelo Multifunction Computer. Lá na cabine a gente vai selecionar a temperatura ideal de operação e o MFC vai obedecer e vai fazer a leitura dessa temperatura através desses sensores e vai distribuir o ar com a temperatura e umidade perfeita para aquela condição de voo. A distribuição dos dutos de ar, pessoal, ela é separada. 32% do ar da PEC 1 auxilia a PEC 2, porque o volume da cabine de passageiros é bem maior do que o volume da cabine de comando. Então, a PEC 1 vai operar em cima dos aviônicos aqui e também da cabine de comando com 68% do ar dela. 32%
vão auxiliar os 100% da PEC 2 que está na cabine de Pax, ok? Temos 2 recirculation fans que vão fazer a mistura do ar que está dentro da cabine com o ar que está sendo recebido pelas PECs de ar-condicionado. Isso vai permitir que o ar seja o tempo todo renovado e refrigerado. Esse ar vai recircular dentro da aeronave, recebendo uma mistura com o ar mais frio que está vindo das PECs. E as válvulas outflow vão fazer a expulsão desse ar para o ambiente, de modo que esteja sempre livre de contaminação por bactérias ou quaisquer outro tipo de micro-organismos que sejam nocivos à saúde humana, ok? Os dutos percorrem a parte superior e inferior da cabine de passageiros. O ar é distribuído na parte superior e retirado da cabine pela parte inferior. Então a recirculação é sempre de cima para baixo. Então a aeronave vai estar sempre com o ar mais frio na parte de cima e um ar mais aquecido na parte de baixo, que vai ser recirculado e resfriado novamente e jogado para cima, para a parte de cima dos dutos. Nós temos aí no PSU os pontos individuais do ar-condicionado, os gaspers, que vão permitir que os passageiros possam aproveitar ao máximo o sistema de ventilação da aeronave. No cockpit, nós temos dutos que fazem a refrigeração do sistema aviônico e toda a expulsão dos gases quentes produzidos pelos componentes elétricos e eletrônicos da aeronave são expelidos pela overboard valve, uma válvula que fica na barriga, no ventre da fuselagem, no intradorso, e ela trabalha em conjunto com a anti-smoke valve e com a underfloor valve, tá? Que faz o trabalho dela quando a overboard está fechada. Quando é que o overboard vai fechar? Quando nós dermos partida no primeiro motor, ela fecha. Quando nós dermos partida no segundo motor, ela fecha. Tá? Ou seja, acabou a partida do motor, tu colocou a switch de start para off, start, abort, a válvula... Vocês vão ouvir o barulho. É mais ou menos assim o barulho que ela faz quando ela está abrindo. E aí ela vai permitir a expulsão do ar dos racks elétrico e eletrônico. A anti-smoke valve é uma válvula controlada manualmente aqui na cabine e ela voa fechada. Tá? Operação normal é ela fechada. Caso haja necessidade de abrir para a expulsão da fumaça, essa válvula é automaticamente aberta e todo o ar dos racks é expulso por essa válvula até a overboard valve ou até a underfloor valve para recirculação dentro da cabine. Ainda no overhead, pessoal, desculpem, nós temos o controle da ventilação do sistema avionics, tá? O sistema aviônico é ventilado e o ar forçado para ventilação é expelido também pela overboard ou pela underfloor. E o controle é direto aqui no overhead, através de um push button onde está escrito vent. E aí nós temos aí o overboard. O overboard significa que a nossa overboard valve vai estar aberta, mas o extraction fan que fica aqui vai ser desligado. Então o ar vai ter que ir sozinho para a overboard valve. Em voo isso acontece naturalmente, a válvula modula para abrir para um nível que não afete a pressurização da aeronave.
mas ela modula para ficar semi-fechada. É uma válvula controlada por torque motor e é do tipo alçapão, né? É uma válvula que tem um tampão que sobe ou desce com relação à sede dele aqui, ó. E ele vai permitir maior passagem do ar que está sendo expelido para a rua ou menor passagem. Aqui tem um fã. Aqui tem um fã? Não. O fã fica aqui no porão de carga dianteiro e aqui só tem o torque motor e o corpo da válvula, que modula para abrir ou fechar conforme sinal do Multifunction Computer. A Underfloor Valve funciona junto com a Overboard Valve. Como é que ela funciona? Quando a Overboard Valve está fechada, a Underfloor está aberta, permitindo que todo o ar passe por ela e seja direcionado aos recirculation fans para serem resfriados e reaproveitados na própria cabine de passageiros e também na cabine de comando. A smoke, a anti-smoke valve, pode ser fechada. Quando fechamos ela, a fumaça não é expelida da cabine. Se mantivermos ela aberta, pode ser que a fumaça da cabine de comando vá para a cabine de passageiros. Então, para evitar isso, é só soltar o freno dela, que é um freno moral, e colocar ela para open. E aí, todo o ar e toda a fumaça vai ser expelida para a atmosfera. O sensor de temperatura da cabine de comando é um sensor do tipo fan. O ar é forçado a passar por ele e ele tem um sensor de temperatura que faz a leitura da temperatura ambiente naquele momento na cabine e manda direto pro Multifunction Computer. A ventilação das baterias é efetuada por meio de check valve, venturi e tubulações flexíveis. Ambas as baterias estão instaladas no cockpit da aeronave, no rack 80VU, na parte mais inferior do rack, e às vezes acontece de falhar a refrigeração das baterias. Então é necessário trocar as baterias. Mas na maioria das vezes, esse venturi aqui não entope, não tem problema nenhum. E as baterias são ventiladas tanto em solo quanto em voo, na maior tranquilidade. Nós temos o sistema de distribuição do ar, que leva o ar para todos os pontos da cabine de PAX e da cabine de comando, de tal forma que todos possam usufruir da comodidade de ter o ar-condicionado na nossa aeronave. Nós temos os dutos na parte central do teto e os dois dutos laterais, que ficam na parte mais alta da parede lateral da fuselagem, próximo ao BIM. Desses tubos, desses dutos, é que saem as derivações, as traqueias, que vão ligar os gasper fans dos PSUs para os passageiros. Tem ventilação no banheiro? Tem ventilação. O ar é jogado pelo sistema de ar-condicionado e é enviado até essa abertura aqui, ó, lá no lavatório, que permite que a gente possa usufruir também do controle de temperatura da aeronave. O ar é distribuído por via de mangueiras que suportam ar quente, que suportam ar frio, enfim, são mangueiras preparadas para o trabalho específico que estão submetidas. Temos na saída do vaso um ponto de extração dos gases dos dejetos. Esse duto não é alumínio, tá? É ferro.
É uma liga de ferro bem fininha para não agregar peso. E essa linha vai até aqui fora, até a parte externa da fuselagem. Ela desce até aqui embaixo, extraindo assim todos os vapores dos dejetos que possam criar algum mal-estar entre os tripulantes por conta dos odores. Controle de pressurização, pessoal. O ATR tem a cabine pressurizada e ventilada. O sistema de ventilação é composto pelos recirculation fans e também pelos pontos de saída do ar na parte inferior do piso, onde está instalada a tubulação. O ATR tem controles no overhead e também controle dos movimentos realizados pelas válvulas outflow. Em modo automático, o Multifunction Computer vai fazer todo o gerenciamento, controle e monitoramento das nossas válvulas de pressurização, as outflow valves. Desculpem. Assim que a aeronave estiver com as portas fechadas, esse painel já entra em operação. A válvula é controlada por uma jet pump, que permite interação com a temperatura e pressão do ar externo, reduzindo assim a iminência de um erro de pressurização. E lembrando que o range máximo de pressurização para a ATR é 6,35 PSI, regulados por essa válvula. Que mais que nós temos que falar sobre o sistema? Temos um painel de controle, que na verdade é um computador de pressurização, que vai que vai nos dar a permissão para poder pressurizarmos a aeronave no solo, caso haja algum problema a ser resolvido. E as válvulas, tanto a de outflow quanto as válvulas de serviço externo, podem ser vedadas, evitando a entrada de água na aeronave caso haja um pouso, um hidropouso. Bom, o sistema DIT veda totalmente a aeronave e não permite que a água invada o seu interior, ok? Seguindo em frente então, temos um pressure switch, tá? Lá no trocador de calor, e no sistema de pressurização não é diferente, tem vários switches, porque lá no sistema pneumático nós tínhamos vários sensores. Aqui a possibilidade de inspeção é muito maior, porque lá é um sistema praticamente confinado. Resumindo, toda vez que a gente faz a pressurização da aeronave, é essa jet pump aí, ó, que revela pra gente qual é a pressão exata do ar naquele momento. Aí está a nossa válvula outflow, do tipo abre e fecha. Ela modula, pouca coisa, mas modula durante o voo, para permitir que o ar seja renovado, para que a nossa cabine fique sempre com ar puro. Existe a possibilidade de falha? Existe. Mas na maioria das vezes essas válvulas, como operam em modo automático, elas não oferecem tanto risco. Quando elas param de funcionar é porque já estão na hora de serem trocadas. Aqui nós temos uma nova visão da válvula e as válvulas são instaladas na baía do trem de pouso principal, na carenagem do trem de pouso, para a gente poder ter fácil acesso a essas válvulas, ok? Nas aeronaves 42, essas válvulas ficam lá atrás,
na parede de pressão. No 72, elas ficam na barriga, no intradorso da aeronave, um pouco à frente da linha da porta de Pax, olhando da esquerda para a direita. Essas válvulas permitem interação com elas e também são linkadas ao Multifunction Computer, e pelo painel 711 VU do lado esquerdo, a gente consegue fazer a verificação de falhas e discrepâncias nos sistemas da aeronave. Muito bem, pessoal. Da ATA 21 era o que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.